Nenhuma cidade nasce sozinha, ela tem o seu embrião que nasce, cresce, se desenvolve e se torna pequena ou grande cidade, pois resgatar a história é preservar a memória de um povo. Americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Paraná, uma pequena cidade situada na região norte do estado de Goiás, era uma cidade pequena, pacata, hospitaleira e acolhedora, porém o progresso estava muito a desejar. Em 1988, o estado de Goiás dividiu estado do Tocantins e estado de Goiás, e Paraná ficou na região sudeste do estado do Tocantins e teve como primeiro prefeito de Paraná, sendo do estado do Tocantins, Dr. José Viana. Paraná na época não tinha energia, não tinha ponte, não tinha asfalto, não tinha hospital. Enfim, era aquela Paraná. Mas graças à divisão do estado, que o estado do Tocantins ficou com uma parte do estado de Goiás, aí o progresso começou justamente nessa época, com o Dr. Zé Viana, prefeito, e o Siqueira Campos, o governador do estado do Tocantins. Com esse prefeito e esse governador, aí começou a aparecer o progresso. Aí já veio a energia, já veio o hospital, já veio o asfalto, já veio a ponte. O progresso de Paraná começou em 89, com o Dr. Zé Viana prefeito e o governador Siqueira Campos. Aí os outros prefeitos foram dando continuidade, né? E hoje nós temos essa Paraná que todo mundo está aí aos olhos, né? De nós paranaenses, de nós todos os moradores. Décadas atrás, porque o acesso era muito difícil. Eu fiquei sabendo que a estrada, minha mãe me contou com relação ao desbravamento da estrada de Arraias a Paraná, que foi feita à mão, né? Então era muito difícil, muito complicado. Hoje nós já temos acesso para todos os lugares. Então houve um desenvolvimento grande em Paraná e muito significativo para nós. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? Em 1988 nós éramos antes da Constituição, né? E a gente era um município que ninguém nem se falava. Se bem que a gente era conhecido como a cidade das pessoas estudiosas, dos doutores, né? Mas o desenvolvimento era muito complicado. A gente chegava de balsa, para atravessar para a cidade era balsa, estradas praticamente feito a machado, a foice, né? A enxada. E com isso tinha poucos carros, então Paraná cresceu muito, né? Quando veio o estado de Tocantins, o governador Siqueira Campos, que foi o que fez essas pontes aqui pra gente, e nós tivemos um crescimento grande. Muita gente que morava em outras cidades vieram para cá, né? E que cresceram com a gente, isso é muito bom. Dos espaços culturais, né? Nós precisamos aplicar nos nossos espaços culturais, na nossa história, no nosso berço. Não tem como você falar do Tocantins, do estado do Tocantins, sem não falar em Paraná, não é isso? Então, essa responsabilidade do executivo, né? Tanto do executivo estadual como municipal, como o governo federal, né? É o IFAM.
Precisamos disso, porque senão nossos jovens vão ficar órfãos no futuro. Né? You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Aí você pergunta qual é o segredo. Claro, eu vou estar te contando, além da beleza natural. Os rios são muito lindos, lugar de lindas cachoeiras. É um lugar agradável, é uma cidade de interior, no qual as pessoas têm uma fé imensa. É muito bonito você ver a fé das pessoas, a simplicidade no olhar das pessoas, como elas são acolhedoras. Essa é a diferença de Paraná com as demais cidades. Eu sou filha, nasci e criei em Paraná, amo de coração. Este abraço de acolhida é o desejo de celebrar a vida e fazer desta uma grande festa que transborda em cada comemoração. E quando não tem motivos, encontramos vivendo a vida intensamente, como se conta e reconta. As belezas naturais demonstram sinais de eternidade e que Deus deixou um pouco do paraíso aqui em Paraná. Perceber que cada paisagem nos seduz e nos convida à contemplação, e não é à toa que o povo paranaense afirma que quem bebe da água de Paraná sempre volta, pois temos a certeza que a natureza nos deixa atordoados. Falar da história de Paraná é falar de uma história marcada de idas e vindas, é expressar o desejo de liberdade por Teotônio Segurado, o fundador, e de vários quilombos que não podem ser esquecidas e nem silenciadas, mas também aqui é o berço do estado do Tocantins. Semente de esperança, sonhos e realizações, como o nome da capital do estado, Palma. Não podemos deixar que a cultura e nem a história de Paraná fiquem esquecidas ou sejam ignoradas. Para que isso não aconteça, devemos contar e recontar essa história, que tem sua identidade cultural em cada canto desse solo. E onde existiu muita luta, e em tudo que existe tem um porquê. Fernando Maciel.